fé de Davi não o permitia ficar inerte enquanto ele via o exército de Israel sendo insultado. Golias debochava dos soldados israelitas e desafiava alguém do meio deles que pudesse enfrentá-lo. Que afronta, né? A sua grande estatura, né? As suas armas poderosas faziam todo o povo temer e tremer diante dele, menos Davi. Porque Davi, ele possuía uma fé muito peculiar, né? Muito própria de quem crê. Uma fé viva, né, no Deus de Israel. Você sabe que a fé sobrenatural, ela nos faz olhar para o poder de Deus sempre, e não para o tamanho dos problemas, né? Às vezes surgem problemas que, aos olhos humanos, são impossíveis de serem vencidos, porque a gente é muito, eu diria, a gente é muito pequenininho diante de tantas coisas que a gente enfrenta nessa vida. Uma doença considerada incurável, né? A medicina não consegue, às vezes, sequer diagnosticar. Uma dívida impagável, valores que ultrapassam a condição humana, por mais que a pessoa se esforce ou trabalhe. Uma outra coisa muito comum são os problemas familiares. Mas saiba que o Todo-Poderoso nos deu essa fé sobrenatural, a exemplo de Davi, exatamente para nós alcançarmos o impossível. E como exemplo disso, olha para cá, por favor. Presta atenção, coloca aqui para mim o versículo, olha aqui, ó. E estando ele, leia aí comigo, por favor. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Pula aí. Versículo 24 diz assim, olha. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Vem aqui para mim, abre aqui. Por que eles temiam? Porque, como está escrito, eles viam o gigante. Eles ouviam a afronta. Então, para eles, para os olhos e os ouvidos daquele exército de guerreiros, estamos aqui falando do exército de Israel, por favor. Mas naquele momento eles estavam completamente acuados pelo que viam, pelo que ouviam. Davi não olhou para nada disso. Ele foi lá e enfrentou, porque ele não vivia, ele não se estabelecia, mesmo com a mais tenra idade. Davi era um menino, mas ele não se sustentava pelo que via, nem pelo que ouvia, mas a confiança que ele tinha. Fica aí uma dica para você que me assiste nessa noite de quarta-feira. Você que está se deixando abater, olha aqui para mim, por favor. Se deixando abater pelo que você tem visto, tem ouvido, pelo seu envolvimento emocional com seus problemas, e você tem deixado de olhar para o Deus vivo. A partir de hoje, pense nisso. Creia que maior é aquele que cuida da gente quando a gente o busca do que aquele que vem contra nós para tentar nos derrubar. Essa é a fé de Davi. E é nesse espírito que a gente está aqui, noite de quarta-feira, 11º dia do jejum de Daniel, perseverando, caminhando, mostrando para você que você pode vencer sim e as coisas podem mudar. Fique com a gente. Está no ar. Obreiros em Foco. Noite de quarta-feira, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você pode ligar aqui para o programa, você que me ouve aí através de alguma emissora aí da Rede Aleluia espalhada pelo nosso Brasil. Você pode ligar, você não me vê, mas você me ouve, 3573-3535, operadora 11, que é aqui de São Paulo, capital, 3573-3535, você que me assiste aí do seu tablet, do seu smartphone ou por essa emissora de TV, aonde quer que esteja chegando também a nossa imagem, 3573-3535, a nossa central de atendimentos, Pastor Rubens Enes já está a postos para poder receber a sua chamada. Pastor Rubens, bem-vindo mais uma vez,
tudo preparado aí, inclusive eu vejo a equipe aí, as pessoas já estão ligando, buscando atendimento. Boa noite. Boa noite, Bispo Antônio, muito obrigado. E sim, aqui na Central de Atendimento, a nossa equipe formada de auxiliares, levitas, esposas de pastores, estão à disposição desta pessoa que uma palavra, uma situação, uma notícia derrubou ela. Mas uma palavra pode levantar. A palavra de Deus tem esse poder e esta pessoa que ela é tocada por Deus, você precisa desta palavra, você precisa reagir. Ligue para cá, ligue para a gente, 11 3573 3535. Daqui a pouco eu já lhe chamo aqui já com alguns nomes das pessoas que estão ligando, né? Bom, conosco aqui também em estúdio o pastor Wellington, né? Primeira vez aqui, bem-vindo, né? Fique à vontade, está preparado aí para responder as perguntas. Boa noite. Exatamente. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Hoje vamos estar esclarecendo todas as dúvidas à luz da palavra de Deus. Como o senhor estava falando acerca de Davi, não olhou para o tamanho do gigante, não deu ouvido aos insultos do gigante, e assim também essa pessoa tem que se comportar. Não dar ouvidos aos problemas, a que o mal coloca sobre a sua mente, e também não ficar dando crédito aos problemas que está sobre a sua vida, porque Deus é maior e ela vai vencer também. Falar em vencer, daqui a pouco a gente vai já responder a primeira pergunta. Mas falar em vencer, eu vou lá para a nossa João Dias, sede da Zona Sul aqui da capital, para mostrar para você um trechinho do que aconteceu na última segunda-feira, antes de ontem, né? Na reunião da Noite da Sabedoria com o bispo Júlio Freitas. Eu queria que você prestasse atenção, a gente já volta, veja só. Oh, meu Pai, nós viemos aqui nesta Noite da Sabedoria buscar em Ti, ó Criador, de toda a riqueza, o Espírito da Sabedoria que trouxe à existência toda a riqueza. A felicidade não depende de coisas, de pessoas, mas sim da Tua sabedoria. Então vem, Senhor, Espírito da Sabedoria. Deus lhe trouxe aqui, o Espírito da Sabedoria lhe trouxe aqui, para que você vença esses 3 espíritos, e você então receba o Espírito da Sabedoria, e você se torne um exemplo a ser seguido, na sua família, na sociedade, no Brasil e no mundo. Muito bem, e falar em reunião especial como esse trechinho que você viu, e essa aconteceu aqui na João Dias, aqui na nossa sede da Zona Sul aqui da capital, lembrando a todos, né? Inclusive você que está chegando agora, bem-vindo, fique atento aqui no programa. No final, como sempre acontece, nesse período que a gente está aí vivendo a fé no jejum de Daniel, no final nós estaremos fazendo um momento da busca aqui no programa, tá? Mas no próximo sábado, nós vamos ter o segundo sábado da unção com colírio, né? Deixa eu mostrar aqui. Colírio, que se você esteve conosco, né, você deve ter trazido o seu colírio para você poder participar da reunião. Se não aconteceu, aí na reunião dos discípulos, nesse próximo sábado, aqui desde o Templo de Salomão, a partir das 18 horas, a segunda unção. Você vê aí? O versículo Apocalipse, né, 3:10, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas, né? Então a unção, a pingar desse colírio nos olhos, tem o símbolo da abertura dos olhos, espiritualmente falando. E é o que vai acontecer nesse próximo sábado aqui, a segunda noite da unção, né? Na reunião dos discípulos com o estudo do livro Eis-me Aqui, do capítulo 6, na página 72, você deve estar preparado. Você vê aqui então, 18 horas, neste próximo sábado, ou se você não está aqui em São Paulo, não tem como estar, em transmissão direta aqui desde o Templo de Salomão. Tá certo? Pastor Wellington, nós temos então o Eric, a gente vai sair daqui agora de São Paulo, vai lá ao Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, responder e tirar a dúvida do Eric. Preparado? Preparado. Vamos lá.
Deus abençoe o senhor, uma boa noite. Eu me chamo Eric, sou aqui de Campos dos Goitacazes, da igreja do quilômetro 14. E a minha pergunta é, no livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, Deus ele diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu gostaria de saber o que significa esse ser perfeito. Andar na presença de Deus e ser perfeito. Que Deus abençoe o senhor, uma boa noite, muito obrigado. Boa noite, Eric. E excelente pergunta. Foram uma das dúvidas que eu também tinha, até que me impedia de me entregar para Deus. Essas dúvidas eram frequentes. Como que eu vou andar com Deus todo imperfeito? Só que Deus, se a gente começa a meditar na palavra de Deus, percebemos que nenhum dos heróis da fé foram perfeitos. Todos obtinham algum tipo de erro ou de falha. Mas o que Deus quer de cada um de nós? A perfeição, essa perfeição começa no nosso caráter. Andar em comunhão com Ele e andar com caráter. Você dá bom exemplo, você dá bom testemunho dentro da escola, faculdade, né, para a família, dentro do seu casamento. É essa perfeição que Deus exige. Andar na justiça, andar em comunhão com Ele, é você ter caráter. E não essa perfeição que às vezes até impede a pessoa de se entregar. É essa palavra que você pode estar meditando aqui também em Romanos, no capítulo 7, versículo 17, fala assim: de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não consigo, esse faço. Em outras palavras, se eu quero andar com Deus, eu tenho que praticar justiça e ter um bom caráter. Bom, falar em bom caráter, aí eu fico pensando, aproveitando isso que o pastor Wellington falou aqui, como é que pode uma pessoa, né, que é o caso do Marivaldo, vem aqui comigo, olha para cá, por favor. O Marivaldo era um homem de caráter, um homem que estava na fé, chegou na igreja, buscou a Deus, se libertou. O caminho comum das pessoas que andam pela fé, que buscam a Deus. Só que o Marivaldo, depois de 7 anos, né, afastado, ele voltou para a igreja. Então, como é que uma pessoa que encontra Deus, vence, né, se liberta, é abençoada, ela fica 7 anos afastada? Você vai saber no programa de hoje, talvez seja nessa semana a história mais especial, eu diria, sabe, mais que vai despertar a sua fé, que vai mexer com você, e não é exagero, porque isso tem a ver com muito de nós, um momento de luta, de dificuldades, e que traz esfriamento se a gente não vigiar. Eu diria a história mais impactante. Eu queria que você se preparasse para você conhecer o Marivaldo. Ele se esfriou, abandonou a fé, até que sofreu 3 assaltos. Em 2 assaltos desses 3, os bandidos apontaram uma arma para ele. Quando você se vê com uma arma na sua cabeça, o que você faz? É muito forte. E isso foi um momento de fragilidade, porque ele já não estava mais na igreja, não estava mais na fé, já estava completamente perdido. Daqui a pouco você vai acompanhar a história do Marivaldo. Fique ligado aqui no programa. Enquanto isso, a gente vai lá na central de atendimentos. Vamos lá, então. Temos aí pessoas que estão ligando. Pastor Rubens, por favor. Bispo, os nossos números não param de tocar, os telefones não param de tocar. Pessoas como o Cristiano de Ilhéus, na Bahia. Ele está com depressão, este câncer na alma, e que pode sim ser removido, Cristiano. E tudo dando errado na vida financeira, amorosa. Ele quer ajuda para voltar e ele não sabe por onde começar. No caso do Cristiano e de pessoas que passam o que ele está passando, o primeiro passo, no caso dele, ele já deu. Foi reconhecer que precisa de ajuda e buscar essa ajuda. E tem também, bispo, o caso da Jéssica. A Jéssica é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e ela relata que ela se envolveu com uma pessoa casada e ela hoje se vê consumida pela culpa. Ela se sente usada, ela não se vê merecedora de voltar para Deus, tem muitas dúvidas. Ao mesmo tempo em que ela pensa voltar para Deus, ela também é consumida por essa voz de desengano.
eu quero me dirigir a você, Jéssica, e pessoas que possam estar passando por uma situação como ela. Você errou, mas você não precisa continuar errando. A palavra de Deus diz que para os vivos há esperança. Então chegou a hora de mudar o plantio. Comece agora mesmo, ligando para a gente, 11 3573 3535. Nós vamos fazer o resgate chegar até você. Mas não apenas isso. Você pode contar com a nossa ajuda, você pode contar com a nossa oração. Mas dê o seu passo, faça a sua parte. E já nessa sexta-feira, procure a Universal mais próxima da sua casa. Bom, e você que está chegando agora aqui no programa, você viu aí o convite, você pode ligar, né? Você que sintonizou agora, está ouvindo de algum lugar. Noite de quarta-feira, você está aí triste, angustiado, desesperado. Levante a sua cabeça, nada está perdido. Eu sempre digo que não é por acaso que você sintoniza num programa como esse. Talvez nem era o seu objetivo você estar assistindo a gente nessa noite, mas Deus sabe o que faz e está te dando essa oportunidade. Então liga para cá. Essa equipe preparada aqui, direto do Templo de Salomão, vai estar atendendo você, te orientando, ouvindo você, o que é importante, porque às vezes você chega numa situação tão difícil que não tem nem quem queira te ouvir mais. Mas a gente está aqui para te ouvir. 3573-3535, liga para cá agora. Enquanto você liga, nós vamos lá, pastor Maurício e a esposa Amanda, falando sobre o aplicativo Quero Te Conhecer. É muito legal e tem tudo a ver com a vida sentimental. Aliás, esse é o objetivo. De repente, isso vai ajudar você também. Veja só. Boa noite, Bispo Antônio. Boa noite. Boa noite, Bispo Antônio, e a todos que nos acompanham. Bem-vindos. A gente veio aqui hoje para trazer mais uma vez o nosso momento Quero Te Conhecer, né? Viemos falar do app e de resultados. Acho que não basta a gente só ficar explicando para você que nos acompanha que o aplicativo Quero Te Conhecer está aí para juntar pessoas com o mesmo propósito. O nosso interesse é mostrar resultados. Essa ferramenta, né, Maurício, que foi uma ferramenta inspirada pelo próprio Deus para ajudar você solteiro. A gente vê no testemunho do Abel e da Júlia que eles mesmos jovens tinham essa dificuldade de encontrar um parceiro para ser feliz na vida sentimental, e essa ferramenta foi essencial na vida deles. Olha que interessante, o Abel, um cara bonito, bem aparentado, militar, procurando alguém da mesma fé, com os mesmos propósitos, não encontrava. E quando chegou no Quero Te Conhecer, encontrou a Júlia, que vai dar um sorriso lindo, feliz da vida nesse resultado. Acompanhe com a gente. Meu nome é Abel, tenho 22 anos, sou militar do Exército. Por muito tempo eu foquei em várias áreas da minha vida, vida profissional, vida familiar, e deixei de lado a vida sentimental. E nisso eu tive muitas frustrações por não estar focando nela, não estar buscando por ela. Eu me frustrei bastante com relacionamentos, e até que chegou um dia que eu recebi um convite para frequentar a terapia. E na terapia, nas palestras da reunião, eu fui aprendendo muito, fui amadurecendo bastante. Como ser um homem melhor, o que eu deveria fazer quando tivesse a pessoa, como lidar no namoro, lidar no casamento. E na terapia eu me apresentaram o aplicativo Quero Te Conhecer. E depois que eu baixei ele, passaram umas 2 semanas e eu conheci a Júlia. Logo me encantei realmente pelas fotos dela, pela biografia que havia no perfil dela, e chamei para conversar, e as coisas foram desencadeando de uma forma muito bacana. Meu nome é Júlia Suzuki, eu tenho 18 anos, eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e eu conheci a terapia do amor e eu ia mais por mim, porque eu tinha problemas que eu tinha que tratar em mim, eu tinha frustrações do passado, já tive outros relacionamentos. E eu não ia para buscar um relacionamento, eu ia para buscar uma cura interior, para buscar lidar problemas que eu tinha internos comigo. E quando eu tratei o que eu tinha dentro de mim, a minha cura interior, eu vi que tinha um aplicativo Quero Te Conhecer. Foi apresentado o aplicativo para mim, eu baixei e ali eu conheci o Abel. Foi então que eu decidi conversar melhor com ele, a gente foi se conhecendo, e ele foi visitar a minha família em Santa Catarina, pra gente conhecer as famílias, é muito importante. E eu fui visitar a família dele no Paraná depois de
alguns dias. E aí a gente viu que tinha dado certo entre as famílias também. Para mim, a Júlia é a pessoa ideal e através do aplicativo Quero Te Conhecer, eu encontrei uma mulher para viver o amor inteligente. Estamos namorando já, vai fazer um mês. E a cada dia que passa eu vejo que ele é a pessoa certa, a pessoa que eu sempre busquei e nunca tinha encontrado. E tudo que eu aprendi na terapia do amor, quinta após quinta, eu vejo que eu encontrei no Abel e eu acredito que ele também encontrou em mim. E a gente está muito feliz. E hoje nós vivemos o amor inteligente. Que bacana, né? Você viu a felicidade estampada no rosto do Abel e da Júlia. Mas é muito interessante o que o Abel falou, né? Ele não se preocupava em investir na vida sentimental dele. E a gente vê muito isso hoje, né, Maurício? As pessoas se preocupam em investir no corpo, investir na vida financeira, mas tem deixado de lado algo tão importante que é alguém que vai acompanhar ela ao longo da vida dela. E vocês, homens que estão me assistindo, geralmente nós temos a tendência de procrastinar nessa área. Então eu quero falar justamente com você, obreiro, CPO, você homem que está focado aí em várias áreas da sua vida e esquecendo um pouco da vida sentimental. É hora de pensar nisso. Você que já faz parte da terapia do amor ou não faz parte e vai começar a frequentar a terapia do amor, você pode procurar o seu pastor ou bispo responsável da terapia do amor local e pedir ele o código, ele vai te explicar, vai passar por uma entrevista, você será entrevistado e aí sim, com o código em mãos, você vai ser muito bem-vindo para entrar no aplicativo Quero Te Conhecer. Tudo isso para sua segurança, de você não encontrar uma cilada lá no Quero Te Conhecer. Então amanhã é dia de terapia do amor, quinta-feira, um excelente dia para você já procurar o seu pastor e adquirir o seu código. Talvez o próximo testemunho pode ser o seu aí que está nos acompanhando, para passar aqui nesse espaço que o programa Obreiros em Foco nos deu. Obrigado, Bispo Antônio, um forte abraço para o senhor e a todos. Até mais. Até mais, Maurício, Amanda, sempre muito bem-vindos aqui nesse espaço dedicado à terapia do amor. E terapia do amor, só para reforçar que você falou aí agora, amanhã, né? Amanhã, o dia inteiro, você pode participar. 10 horas, olha para cá, por favor. 10 horas da manhã, 3 da tarde e às 20 horas em especial Terapia do Amor. Celso Garcia, 605, Brás, Zona Leste da capital, Templo de Salomão. Bom, agora eu saio da terapia e vou para o sábado, reunião dos discípulos. Você que é obreiro, você que é CPO, você que deseja ser mais usado por Deus e você se entrega, você precisa aprender, se sustentar, se fortalecer na fé, essa reunião também é para você. Veja essa chamada, já já a gente volta. Veja só. Não imagina como estou feliz em encontrá-la. Graças ao Senhor, sou um novo homem. Eu vim pedir humildemente, me aceite como discípulo. A melhor e única resposta que o discípulo do Senhor Jesus pode dizer sempre deve ser: eis-me aqui, Senhor. Quero aprender mais. Jesus, muitos ensinamentos e o discípulo, uma resposta. Ele é o mestre e nós somos seus discípulos. Quando o discípulo imita fielmente ao seu mestre, ele se torna útil e necessário para a sua obra. A prova disso é o seu caráter e os frutos que se tornam uma verdadeira fonte a jorrar. Se você não tem visto isso no seu caráter e vida, está desanimado, confuso na fé e pensando em desistir, se o seu fruto é comum e corriqueiro, é porque você ainda não se tornou um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Se você quer mudar essa realidade, deseja ser avivado pelo Espírito Santo, participe este sábado no Templo de Salomão, quando acontece um encontro que abre espaço e tempo para o ensinamento da palavra. Como obreiro, você tem que dar um bom exemplo, não apenas na igreja, como também no trabalho, nas redes sociais, aonde você estiver, porque a gente não é obreiro só quando a gente está na reunião, eu não sou pastor só quando eu estou aqui no altar, nós somos servos de Deus constantemente. Fortalecimento espiritual. Revela os deuses
mistérios me envolvem teu altar, me envolvem teu altar. Busca do Espírito Santo e avivamento da fé. Ó Deus vivo, obrigado, meu Senhor, pela fé que o Senhor nos tem dado, que nos dá a certeza absoluta que o Senhor nos ouve, não para nos servir, não para nos atender, mas esta fé que o Senhor nos deu para que pudéssemos nos relacionar contigo e te adorar. Você que felizmente reconhece que precisa mergulhar nesses assuntos, aperfeiçoar o seu aprendizado e ser cheio do Espírito Santo. A reunião dos discípulos para você é indispensável. Participe da reunião dos discípulos e dos critérios que Deus usa na escolha e uso de seus servos. Neste sábado, às 18 horas, no Templo de Salomão. Chegue cedo. E aproveitando aqui essa chamada da reunião dos discípulos, a gente reforça e lembra que nós estamos vivendo o jejum de Daniel, né? Hoje, quarta-feira, nós tivemos reunião em todas as igrejas, buscando a Deus. Foi uma noite, inclusive, muito especial, o dia todo, né? Mas especialmente à noite, uma reunião muito especial, né? Às 18 horas, que foi a virada, né? A noite em que nós buscamos o Espírito Santo, conforme está escrito que Deus descia até o Jardim do Éden para falar com Adão na viração do dia, a virada entre o fim da tarde e o início da noite, e buscamos, você que esteve conosco em uma igreja universal do Reino de Deus espalhadas por esse país, ou pelo mundo, você que nos assiste aí pela internet, em qualquer lugar nesse mundo, você pôde experimentar isso. E nós estamos nessa fé. Inclusive no final do programa, daqui a pouquinho, você deve preparar, como a gente tem aqui todas as noites, né, aqui no Obreiros em Foco, um sofá, dando exemplo para você preparar algo semelhante a isso aí na sua casa, um sofá, um cantinho, uma cadeira que seja, para que no final do programa você possa participar aqui com a gente no momento da busca do Espírito Santo. Essa busca vai finalizar o programa, tá certo? Se prepare para isso, porque com certeza Deus vai chegar até você aí por causa da sua sinceridade. E aí, eu mostro para você experiências de pessoas que estão no jejum de Daniel. Vamos lá para o Piauí conhecer a Emanuele. Emanuele, bem-vinda. E lá em Goiás, o Fabrício. Aliás, daqui a pouco, Goiás, daqui a pouco aí, né, a Maria Eduarda, de Caldas Novas, ela vai fazer uma pergunta aqui para ser atendida aqui. O pastor Wellington vai responder e tirar a dúvida dela. Mas vamos conhecer a história da Emanuele, o depoimento dela, a experiência que ela está tendo no jejum de Daniel, lá no Piauí e depois em Goiás. Veja só. Olá, meu nome é Emanuele, eu sou do estado do Piauí e estou participando do jejum de Daniel. E a minha expectativa é ser renovada nesse jejum, porque ele é importante não somente para aquelas pessoas que ainda não têm o Espírito Santo, mas para quem já tem e deseja ser renovado. E tem sido uma experiência forte, porque a gente se aproxima de Deus, se desconecta das coisas do mundo e ocorre essa limpeza. E estou participando também das buscas do programa Obreiros em Foco e também tem sido uma experiência muito bacana para a minha fé. Olá, eu me chamo Fabrício, eu sou aqui da Catedral de Goiânia. Eu tenho participado do jejum de Daniel e para mim tem sido uma experiência boa, porque tem me aproximado mais de Deus, tem despertado em mim um desejo de buscar mais as coisas de Deus, de estar mais perto, né, das coisas de Deus, cuidando da minha alma, cuidando da minha salvação. Que hoje houve um despertar em mim, que o que é mais importante para mim hoje é a salvação da minha alma. Então o jejum de Daniel tem contribuído para isso, para mim estar mais perto de Deus, cuidando da minha alma. Deus abençoe Emanuele e Fabrício aí, que permaneçam cada vez mais firmes. Fabrício de Goiás. E ainda continuando em Goiás, pastor Wellington, vamos conhecer a dúvida da Maria Eduarda, lá de Caldas Novas? Vamos lá? Vamos ouvir a Maria Eduarda.
noite, eu me chamo Maria Eduarda e sou de Caldas Novas, Goiás, e eu tenho uma dúvida. Porque em algumas passagens, quando o Senhor Jesus operava os milagres, ele pedia para que espalhasse a notícia e em outras ocasiões, ele pedia para que não se falasse nada. Olha só, quando analisamos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, podemos ver que o início, o Senhor Jesus, ele tinha uma vida fácil, no sentido de poder pregar a palavra de Deus, de curar, de libertar e poder levar o reino dos céus, né, o reino de Deus, para as pessoas que estavam perdidas na época. E devido a isso acontecer de uma maneira muito grande, o nome do Senhor Jesus começou a percorrer por toda a cidade, por todas as localidades. E Jesus tinha inimigos naquela época, que eram os fariseus, né, os sacerdotes que se tornaram opositores daquilo que o Senhor Jesus ele fazia. Então, esses mesmos inimigos, ao saber onde Jesus estava ali, tentando pregar a palavra de Deus, eles vinham para impedir. Então, por algumas vezes, o Senhor Jesus pedia para que não contasse, porque uma vez contando, esses inimigos viriam até o Senhor Jesus para impedir ele poder pregar a palavra para todos aqueles que estavam perdidos. Mas mesmo assim, nos dias de hoje, nós temos essa liberdade de poder pregar, seja dentro de casa, seja também no trabalho, seja em qualquer localidade. Nós podemos pregar a palavra de Deus e não se intimidar, porque hoje o que nós mais temos, como nos dias do Senhor Jesus, são pessoas sofridas. E Paulo, aqui no livro de Timóteo, nós estamos aqui, se você puder adquirir a Bíblia com as anotações as anotações de fé do Bispo Macedo, você pode ver que Paulo, orientando a Timóteo, ele fala assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, fala assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, o que Deus quer através de nós é que a palavra dele chegue ao conhecimento de todos, para que assim possamos alcançar o maior número de pessoas, para que elas possam ser salvas. E muitas vezes, para você ser salvo, você precisa derrubar aquela montanha de problemas, aquele Golias que falávamos no começo do programa, lembra? Você que está com a gente desde o começo, esse Golias que se levanta contra você. Por isso, nós estamos numa sequência aí de 5 domingos. Já estamos caminhando para o segundo, tivemos o primeiro domingo das 5 pedras, né? Cada letra do nome de Jesus, uma pedra representando as 5 pedras que Davi levou para o confronto com Golias. Com certeza uma dessas vai derrubar o seu Golias. Você vai ver aí a segunda pedrinha que nós estamos dando, né? Você que não teve oportunidade, não pegou, não esteve na igreja hoje, você vai poder amanhã, você vai poder na sexta, no sábado e no domingo, você vai então trazer esta letra E, você vê aqui no formato de uma pedrinha, a segunda letra, a primeira foi J, e assim sucessivamente nós vamos fazer durante 5 domingos. Com certeza, uma dessas pedras vai derrubar o gigante que você está enfrentando, inclusive que está atrapalhando a tua vida espiritual. A carnalidade, o pecado, a mentira, uma barreira, uma confusão, lembranças do passado, acusações, seja lá o que for, nós vamos derrubar. Esteja com a gente nessa batalha. Você é o nosso convidado. Falar em batalha, pastor Rubens, tem pessoas aí que estão ligando e enfrentando batalhas, precisando de socorro. O senhor tem mais nomes, né? Através do 11 3573 3535, esta pessoa que quer vencer esse gigante, ela precisa primeiro derrubar o orgulho que a impede de buscar ajuda. Ligue para a gente como fez a Ana, de Araçatuba, São Paulo. Ela se sente perdida, chora todos os dias, não tem vontade de se alimentar, sente uma tristeza profunda e uma falta enorme de Deus. Também tem o Daniel, bispo, de Belém do Pará. Ele sente que tem algo errado com ele não consegue ser feliz com ninguém na vida amorosa e sente muita tristeza e não tem paz. É terrível a pessoa ficar, Daniel e pessoas que passam por isso,
perdido, sem saber o que fazer, sem saber o porquê está naquela situação e nem o que fazer para sair dela. Se você deseja a nossa ajuda, ligue para cá, 11 3573 3535. Essa equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores estão aqui para lhe ajudar e eu vou fazer o resgate chegar até você. Pastor Rubens, vem para cá, vamos juntos aqui acompanhar agora a história do Marivaldo, que ficou 7 anos afastado e voltou, como eu falava agora há pouco. Pare tudo que você está fazendo, olha para cá. Preste muita atenção, se você puder, porque essa história vai ajudar você, vai despertar você. Olha para cá, por favor. Depois a gente vai fazer a busca, né? Vamos colocar aqui um momento da busca no Obreiros em Foco. Veja só. Meu nome é Marivaldo, tenho 47 anos e a melhor escolha que eu fiz foi ter voltado. Eu cheguei na Igreja Universal em 95, depois de ter tentado um suicídio. Vim de uma família humilde, tinha problemas depressivos, insônias, nervosismo e vivi uma vida completamente errada no mundo. E isso acarretou problemas espirituais na minha vida. E conheci a minha esposa e foi a melhor coisa que naquela época aconteceu na minha vida. Nós passamos a namorar e depois de 1 ano de namoro, ela resolveu terminar. E isso foi um motivo de eu tentar o suicídio, porque eu pensei que não haveria mais solução para mim. Tentei o suicídio numa sexta-feira, meia-noite, no mato, mas fui acolhido por uma pessoa que me levou para casa e aí eu ouvi a palavra, essa pessoa falou para mim. Meus pais já eram da igreja desde 80 e eles ficaram sabendo dessa situação e me convidaram para ir na igreja num domingo de manhã, numa época de Fogueira Santa, em 95, julho de 95. Então eu cheguei na igreja, naquele dia foi uma coisa grandiosa que aconteceu de mim. O ódio que eu tinha muito ódio da minha mãe, até tentei matá-la, né? Ou ter muito ódio dela. E quando eu cheguei na igreja, esse ódio desapareceu. Foi uma reunião abençoada e eu só sabia chorar. Nesse dia eu só sabia chorar. E aquele ódio que existia dentro de mim desapareceu. Voltei para casa. Tive uma relação com a minha mãe que eu nunca tive na vida. Passei a amá-la como mãe, os meus irmãos, meu pai. E aí então comecei a fazer aquela caminhada da fé. Fui vindo para a igreja, comecei indo para a igreja. Todos os dias eu ia para a igreja. Todos os dias, porque era uma sede grande dentro de mim. Me libertei da depressão, da insônia, me libertei do desejo de suicídio, me libertei de tudo, né? Estava separado da minha namorada, mas eu só tinha um objetivo, era ir para a igreja, porque eu encontrei algo que eu não tinha encontrado fora. E aí eu passei para a igreja em 96, eu me libertei em 96, eu fui levantado obreiro, comecei a fazer a obra de Deus, me dedicando, e aí passei a ser responsável do Força Jovem, Nova Geração na época, e cuidei do Nova Geração. E a minha esposa, vendo isso, na época namorada, voltou para a igreja também, que ela estava afastada. E nós começamos então a ter aquela vida com Deus. Passamos a fazer a obra junto, ela também foi levantada obreira. E assim foi, nós fomos lutando em 96, casamos em 99 e viemos aqui para São Paulo em 2000. Né? Os meus pais, nesse meio tempo, meus pais também foram levantados obreiro devido ao testemunho de mudança que aconteceu na minha vida. Eles também se dedicaram, até hoje eles são obreiros. E nós viemos aqui para São Paulo, vivemos aqui, fiquei trabalhando com Força Jovem aqui durante muitos anos e depois com o FTU, que na época era o pré-adolescente. E a minha vida financeira não ia para frente. Mesmo casado, a gente batalhando, não ia para frente. E isso veio acarretar problemas no meu casamento. Mesmo eu dando o máximo de mim na obra, fazendo o melhor, ganhando almas, cuidando das almas, mas a minha vida financeira não ia para frente porque eu não dedicava no sentido financeiro. E aí, devido a problemas no meu casamento, eu comecei a olhar
para o outro lado, então eu vou trabalhar, eu vou me dedicar ao máximo, 100%. E aí veio o meu esfriamento. Eu comecei a esfriar, já não colocava mais uniforme, já não evangelizava mais, já tinha saído do Força Jovem, e quando eu dei por mim eu já estava fora da igreja. E toda vez que eu passava em frente à igreja, porque eu trabalhava numa empresa de ônibus, e isso batia um vazio, uma tristeza no meu coração, porque eu olhava para a igreja e aquilo batia dentro de mim em volta. E os obreiros tentaram de todas as formas me ajudar, me levar para a igreja, mas eu sempre estava me esquivando e não ia. E até que chegou um ponto nesse meu trabalho, eu sofri um assalto, 3 assaltos nesse ônibus, e 2 deles com uma arma no peito. E ali eu vi o fim da minha vida, porque eu até menti para o assaltante, quando ele perguntou se eu tinha dinheiro guardado em algum canto, eu falei que não. E ali eu falei assim, eu preciso voltar, porque ali eu vi que eu estava correndo um sério risco de morrer e ir para o inferno. Então chegou um dia que meu casamento também já não estava bem, e eu falei assim, eu vou voltar. Pedi demissão da empresa, porque a empresa não queria me demitir. Pedi demissão, falei, Deus, eu vou voltar. Eu vou pedir demissão da empresa e vou voltar para a igreja. Pedi demissão, voltei para a igreja e comecei a trilhar o caminho da fé. Busquei a libertação, buscando o Espírito Santo, né? E até que chegou um dia em que eu tive esse encontro com Deus, né? Aquele vazio que existia dentro de mim, porque todas as vezes que eu passava em frente da igreja eu chorava, dentro do ônibus, e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas era uma tristeza, a minha alma pedindo socorro. E aquele vazio que existia, e o desejo de estar no mundo, de só querer o mundo, aquilo ali desapareceu. Então foi renascendo o desejo de buscar a Deus, de fazer a obra de Deus. Até que me veio a oportunidade de eu voltar para a obra, e aí eu fui fazendo todo o processo, né, que a igreja nos dá, e chegou um dia que eu voltei. Chegou um dia que o Espírito Santo me aceitou de volta, né? Ele me aceitou de volta. E ali foi o dia mais importante da minha vida, não apenas por ter colocado o uniforme, mas pela certeza de que Deus era comigo e que eu não precisava de mais nada para ser feliz. Então hoje eu estou de obreiro, estou servindo a Deus, né? Sirvo a Deus de todo o meu coração. Os problemas existem, não é que eu vim para a igreja e os problemas simplesmente desapareceram, eles existem, mas só que eu encaro eles de outra forma, eu encaro eles de outra maneira, porque dentro de mim tem o Espírito Santo, e é isso que me fortalece. Hoje eu sou casado, fazem 28 anos que eu sou casado, com a mesma pessoa, minha namorada, nós reatamos e hoje somos casados, temos 2 filhos, um de 16 e um de 11, trabalho, tenho o meu trabalho, não passo mais dificuldade, ela também trabalha, temos a nossa morada, que antes vivíamos pagando aluguel, hoje temos a nossa casa, temos uma vida abençoada, hoje temos paz, a nossa vida hoje tem a presença de Deus, no meu lar hoje tem a presença de Deus. E eu digo para você que um dia foi obreiro, que um dia foi evangelista, até você que um dia foi membro da igreja e está hoje sofrendo, você está aí agora gemendo, padecendo, até mesmo pensando no suicídio, como um dia eu pensei. Eu digo para você que existe solução para a sua vida. Existiu para mim, apesar de tudo que eu fiz na obra e das acusações, de dizer assim, o que é que as pessoas vão pensar de você? Você saiu, você largou, abandonou tudo, mas eu voltei. O Espírito Santo me deu uma oportunidade e eu voltei. E você pode voltar. Deus está de braços abertos, esperando você voltar, assim como eu voltei. Não te assombres dos temporais da vida, dos temporais da vida. Deus protege. Faz uma oração, Ele responde. Transforma em sinfonia, transforma em sinfonia. Esse Deus não te espantes, não te espantes.
Coloque as mãos sobre o seu peito. Olhe para dentro de você. Não importa quantos erros você tenha cometido, não importa por quantos anos você tenha estado afastado, e você que nunca esteve aqui, e hoje é o seu primeiro dia de muitos. Ah, meu amigo, foi Jesus que te trouxe aqui. Não foi um convite, não foi um amigo, foi o próprio Deus. Você que tem se deixado influenciar pelos maus exemplos nessa sociedade em que vivemos, tão incrédula, tão competitiva, tão materialista, tão egoísta, tão incrédula, tão vaidosa e promíscua. Fale para ele: eu não quero mais. A gente vai para onde a gente olha, e eu tenho olhado para os maus exemplos, e sem perceber eu estou fazendo igual ou até pior do que aqueles que eu criticava. Ó Espírito Santo, ouça o que cada um tem a te falar. Fale, meu amigo, rasgue o seu coração. Não se preocupe comigo, com a pessoa ao seu lado. Diga para ele: eu faço hoje a escolha de ouvir a tua voz. Doa quem doer, começando pelo meu próprio coração que tem me enganado. Eu quero seguir a justiça, eu quero praticar a justiça, independentemente das pessoas ao meu redor praticarem ou não. E fale para ele: eu quero ouvir a ti, Senhor, e menos a mim, menos aos outros, e muito menos aos sentimentos. Fale, você que quer o batismo com o Espírito Santo, abra as suas mãos. Senhor Jesus, me batiza, cante, me batiza, Espírito Santo, e faz nascer em mim tua natureza, e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for, ser a tua testemunha onde eu for, e levar até os confins da terra a salvação. Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo, nascer em mim tua natureza. Receba o Espírito Santo, para que eu possa contemplar tua grandeza. Tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for, tua testemunha onde eu for, e levar até os confins da terra a salvação. Confins da terra a salvação. Aleluia. Sim, Senhor Jesus, receba a minha vida. Diga para Ele com as suas palavras, como sacrifício vivo no teu altar, que eu possa te glorificar, santificar o teu nome na minha conduta, no meu falar, que eu decida sempre que bombardeado seja por maus pensamentos, sentimentos, ou sempre que alguém tente me influenciar para julgar, praticar a injustiça, maltratar, meu Pai, que o Senhor Espírito Santo me alerte, que eu não me deixe jamais influenciar pelos maus exemplos, mas que eu sempre escolha olhar para aqueles que andam contigo, os teus amigos, os que vivem pela fé, não são perfeitos, mas também não são hipócritas,
são sinceros, são obedientes, são tementes a Ti, amam ao Senhor e ao próximo e provam isso fazendo bem ao próximo. Ó Espírito Santo, nós Te amamos, nós Te adoramos, como instrumento nas Tuas mãos para revolucionar a Tua obra nesta nação, revolucionar esta nação. Espírito Santo, Te amamos, queremos Te agradar, queremos Te ouvir e Te obedecer. Aleluia, santo, glorioso, como é bom estar aqui. Ó, digno de ouvir, eu Te amo. O Senhor é digno de ouvir. Receba a minha vida e gaste a minha vida na Tua obra. Usa-me com a missão que o Senhor me confiou, diga como pai, como filho, a missão de cristão, de somar na sociedade, somar na vida do próximo, somar na vida das pessoas, superiores ou subordinadas a mim, pois eu Te amo. Aleluia. Receba o Espírito Santo e adore-o na língua dos anjos. Deus lhe dá o dom de línguas que você não entende, mas o Espírito Santo confirma. Você se preparou, você buscou e agora você o recebe. Be filled with the Spirit of God. So receive His all now. Aleluia. Seja abraçado por Ele. Meu Pai, não permita que nenhuma destas pessoas saiam daqui do mesmo jeito que entraram, pois esses minutos e horas aqui investindo no nosso relacionamento contigo vai nos beneficiar para sempre. Bem, chegamos no final do programa. Deus abençoe você que ficou conosco desde o começo, ou você que em algum momento sintonizou aqui, entrou no Obreiros em Foco. Deus te dê uma noite de descanso, uma quarta-feira de paz e um restante de semana guardado e protegido por Ele na fé. Lembrando que a gente permanece aí caminhando no jejum de Daniel. Você que não está no jejum de Daniel, em uma Igreja Universal do Reino de Deus, você vai ter maiores informações a respeito para que você também possa participar com a gente, tá certo? Pastor Rubens, conosco então durante todo o programa, obrigado pela presença, suas considerações finais. Muito obrigado, Bispo, mais uma vez. A bondade de Deus estendeu a mão para que você possa aproveitar essa oportunidade. Faça um bom proveito. Muito bem, também Pastor Wellington ficou conosco aqui todo o programa, obrigado pela presença, suas palavras finais. Eu agradeço. As palavras finais é como o senhor falou desde o início, né? Não olhe para o seu problema, não dê ouvidos para os pensamentos, porque é certeza que esse gigante ele vai cair. EVG, está aí na fé, EVG, aqui no Templo de Salomão. Diariamente aqui no Templo de Salomão, temos feito trabalhos sociais, de casa em casa, para poder ajudar o aflito. Bom, tenha uma ótima noite, fique bem e até o nosso próximo encontro.